Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar sobre o exercício 1 da unidade 6, Simple Present Statements, ou seja, frases afirmativas e negativas usando o Simple Present. Bom, eu vou postar esse vídeo em todas as minhas redes sociais. Se você não estiver no YouTube, eu sugiro que vá para lá, pois é o melhor lugar para visualizar o vídeo por conta do formato. Então segue o meu endereço, youtube.com/aula particular de inglês. Ok? Então vamos lá. Apenas relembrando o que a gente já estudou até agora. Nós já falamos sobre o be present, o tempo presente. Lembrando que para fazer frases negativas com o be, a gente usa apenas o not, né? Nós também falamos sobre o present continuous, que você mistura o be com outros verbos. Lembra disso? Be plus verb ing. E aqui também, para você fazer frases negativas, você só usava o not. Por quê? Porque toda vez que a gente tem um be e outro verbo qualquer, a gente sempre segue as regras do be. É como se fosse um verbo com mais importância, mais poder. Então a gente sempre segue as regras dele. E hoje a gente vai começar a estudar só esses outros verbos aqui, ó. A gente chama isso de Simple Present. Então, apenas relembrando novamente, a gente usa o Present Continuous. Uma das funções é para falar o que a gente está fazendo no momento. Eu estou trabalhando, você está estudando. O Simple Present a gente já vai usar para falar de rotinas. Eu trabalho, eu estudo, eu durmo, eu bebo água. E também para falar verdades. Por exemplo, eu tenho um irmão, eu não tenho uma irmã. Ok? Diferentemente do primeiro e do segundo exemplo aqui, no Simple Present, para fazer frases negativas, a gente vai usar o not também, igual os dois acima, mas também vai usar o que a gente chama de auxiliares, o do e o does. Eu chamo de helping verbs, verbos que ajudam, helping verbs. Então perceba que há uma diferença clara aqui, ó. A gente não usa o do e o does aqui, a gente não usa o do e o does aqui, a gente vai usar aqui para fazer frases negativas. Então nesse momento, eu gostaria que vocês esquecessem o verbo be. Esquece esse tempo verbal, esquece esse tempo verbal. Eu brinco com os meus alunos assim, ó, coloque numa gavetinha. Deixa lá que depois a gente abre a gaveta e vai usar de novo, tá bom? Então esquece o verbo be. A gente vai falar só sobre isso aqui. Simple Present, vamos lá. Rotinas e verdades. Vamos pegar qualquer verbo. Vamos começar com o verbo trabalhar. Work. Para eu conjugar, vamos começar com o singular. Conjugar é mudar o verbo de acordo com o sujeito. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Olha como o final do verbo muda. A gente primeiro fala sobre o singular. Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. E depois vamos falar no plural. We, primeiro do plural. You, mesma coisa, ó. Vocês e they, eles, elas e objetos. Esse é um verbo regular, ou seja, é facinho de modificar. Eu também vou colocar um verbo irregular. Vamos colocar o have, que é o verbo ter. Então vamos lá. Olha que fácil. Eu vou copiar e colar. Eu trabalho. Você trabalha. Ele e ela trabalham. Ó. Olha que fácil. A única coisa que você tem que prestar atenção é aqui. Vou até mudar a cor. Por quê? Porque sempre na terceira pessoa do singular precisa ter um S em algum lugar. Então vou colocar de roxo, ó. Precisa ter um S em algum lugar. Nos outros não precisam. Então, I work, you work, he works, she works, it works. O verbo funcionar é work também? Funciona. It works. We work, you work, they work. Facinho, né? Agora,
Vamos para um verbo irregular. Também precisa ter um S em algum lugar. Então, vamos lá. Ó. Depois a gente arruma. Depois a gente coloca o S aqui. Só para vocês perceberem como é mais fácil do que parece. Beleza. I have, you have. E aqui? Tenho que colocar o S em algum lugar. Posso colocar has? Olha, eu brinco que é um bom chute, porque faz até sentido. Mas como é um verbo irregular, normalmente esse final é um pouco diferente. São verbos chatinhos que você tem que decorar. A terceira pessoa do have, terceira pessoa do singular é has. Então, she has, he has, it has, ok? E aqui tudo igual. We have, you have, they have. Beleza. Agora vamos para as frases negativas. Vou colocar aqui embaixo. Eu vou copiar todo mundo e colar. Lembrando que eu tinha falado para vocês, ó, que tem o do ou o does mais o not. Lembra que eu falei que o he, she, it sempre tem que ter um S em algum lugar? Ou seja, a gente vai usar o does para o he, she, it e vai usar o do para o resto. Então, vamos lá. Eu não trabalho, olha. I do not work. Olha que fácil. I do not work. Aí, a gente acaba contraindo, ó, para falar mais rápido. I don't work. E aqui, mesma coisa. You do not work, que vira don't, ok? Então, eu vou copiar para todo mundo, já que todo mundo é igual. Primeiro eu vou colocar aqui. Olha, deu certinho. Ó. Vamos. Don't. 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 Certo? Então, vamos lá. Frase negativa aqui agora. I don't work. Eu não trabalho. Eu não tenho. Como é que eu falo isso? Mesma coisa. Ó. I don't have. Vou copiar, porque todo mundo é igual. You don't have. Aqui a gente pula, porque é diferente, né? Vamos para o plural. We don't have. You don't have. Opa, aqui é afirmativo. É embaixo, ó. Don't. 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 Então, percebam que todo mundo é igual. Ó. Todo mundo é igual. Menos terceira pessoa do singular. Ó, em cima é singular, embaixo é plural. Menos esse que está de cor diferente. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essas frases negativas? Se aqui era o do not, e eu tenho que usar um S aqui, does not, certo? Perfeito. Mas, olha só, eu fiquei com dois S's. Não posso, é um S só. Como eu já usei aqui no does, eu tiro daqui. Mesma coisa aqui. Como eu já usei, não posso usar aqui. Qual que é a regra, pessoal? Que é o melhor jeito que eu gosto de ensinar, ó. Vou colocar aqui para vocês perceberem que tem um S. Qual é a regra? Toda vez que eu uso um auxiliar, eu não mexo no verbo principal, ó. Fica original. Pode reparar que todos estão assim, ó. Usei. E por que aqui eu mexi no verbo principal? Porque não tinha auxiliar. E quando é he, she, it, precisa ter um S. Por isso que eu mexi no verbo principal. Ok? Como todo mundo a gente contraiu, agora que vocês já entenderam, eu vou contrair aqui também, ó. Does not fica doesn't. He doesn't work. She doesn't work. He doesn't have. She doesn't have. Ok? Então, os únicos que vocês precisam realmente prestar atenção é aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Sempre tem que ter um S em algum lugar. Se não tem auxiliar, põe um S no verbo. Se tem auxiliar, o auxiliar já tem um S, né? Porque é o does, tira do verbo. Ok? Vamos aos exercícios, então. Eu vou ler de forma
devagar, depois de forma mais rápida, mais natural e por fim traduzir. Vamos lá, uma historinha aqui sobre a Helena. Helena is talking about her family. Helena is talking about her family. A Helena está falando sobre a sua família, está contando. Complete the sentences with the correct form of the verbs in parentheses. Complete the sentences with the correct form of the verbs in parentheses. Complete as frases, tá? Sentences são frases, afirmativas ou negativas, com a forma correta dos verbos em parênteses. Então vamos lá. My family and I live in the city. My family and I live in the city. Minha família e eu, importante, é sempre, o eu sempre vem depois, tá? Meu irmão e eu, minha irmã e eu, o eu sempre depois. Minha família e eu moramos na cidade. Aqui a gente pôs o live, porque é como se fosse um they, né? Como se fosse um nós, perdão, nós moramos. Sem o S. We have an apartment on First Avenue. We have an apartment on First Avenue. Nós temos um apartamento na Primeira Avenida. My sister goes to school near our apartment, so she walks to school. My sister goes to school near our apartment, so she walks to school. My sister, she, ó. Ela vai para a escola perto do nosso apartamento. Repare que o goes tem S. Então, ela anda para a escola. So, she walks to school. Também tem o S, ó. My father works in the suburbs. So, he drives to his job. My father works in the suburbs. So, he drives to his job. O meu pai trabalha, ó, meu pai é he, S também. Nos subúrbios. Então, ele dirige para o seu trabalho. Drive, dirigir também com S, porque é he. My mother uses public transportation. She takes the bus to her office downtown. My mother uses public transportation, so she takes the bus to her office downtown. A minha mãe, she novamente, usa transporte público. Ela pega o ônibus para o escritório dela downtown, na região central. She has a new job, but she doesn't like it very much. She has a new job, but she doesn't like it very much. Ela tem um novo trabalho, mas ela não gosta. Ó, o verbo like usou o does, o like não pode ter o S. Ela não gosta muito dele. Esse it substitui o trabalho. And me, e eu? Well, I don't work far from our apartment, so I don't need a car or public transportation. Well, I don't work far from our apartment, so I don't need a car or public transportation. Bem, eu não trabalho, ó, voltamos para o I. Eu não trabalho longe do nosso apartamento, então eu não preciso, frase negativa, ó, sem o S normalzinho, de um carro ou transporte público. I ride my bike to work. I ride my bike to work. Eu vou de bicicleta, eu ando com a minha bicicleta para o trabalho. Ok? Então, reparem que só o he e o she, aí no caso da historinha, que estão usando o S em frases afirmativas ou frases negativas. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, estudem bastante e até a próxima aula. Tchau, tchau!